Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma noite de Evangelho no lar da nossa FEMEL. Estamos hoje aqui num feriado, o importante é que estamos reunidos, né, em nome do Cristo, orando. Lembrando que aquele que não pegou a aguinha, corre lá e busca que dá tempo. A gente vai começando a se programar aqui. Eu vou fazer a leitura inicial do livro Pão Nosso, na parte 147, sobre o título Não é Só, para a gente poder começar as reflexões da nossa noite. Mas agora, despojai-vos também de todas essas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovado no Senhor. Contudo, isso constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço de sublime de renunciação. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme os seus caprichos, e não segundo Jesus. Em toda parte, ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, despojando-se alguém de algum patrimônio material em benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar, em derredor dos próprios passos, os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado, ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Então vamos dar início à nossa prece desta noite, nessa reflexão que Emmanuel nos traz através de Chico Xavier, sobre as formas que devemos ter na prática da caridade, mas sempre levando em consideração a nossa reforma moral, em primeiro lugar. Que sábias palavras, que lindas palavras, ditas há tantas décadas, e cada vez que lemos nos traz surpresas, porque até hoje não as praticamos. Que o Senhor Jesus possa nos auxiliar no nosso progresso moral. Que o nosso Mestre, o protetor de nosso planeta, se faça presente em forma dos irmãos que estão conosco esta noite, os nossos protetores, os nossos mentores, os nossos guardiões, que estão nos auxiliando com os nossos bons pensamentos, que estão nos auxiliando com os nossos tratamentos tão importantes dentro de nossos lares, na fluidificação de nossas águas, que nós possamos sentir a presença de Jesus e a presença de Deus dentro de cada um de nós a todo momento, procurando nos cuidar dos outros ao nosso redor, e nunca nos esquecendo de sermos gratos a Deus pela nossa vida, por tudo que temos, e principalmente agora, neste momento, pela reunião desta noite. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Que assim seja. Essa noite nós teremos a explanação
do Evangelho pela nossa irmã Maria. Maria vai explicar a parte que nossa querida Estela vai ler. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, o suicídio e a loucura. Estela, por favor. Suicídio e a loucura. A calma e a resignação unidas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo nos faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que é só o desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. O que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições acabrunham unicamente na morte, vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Maria, por favor, pode seguir com a nossa explanação da noite. Obrigada, Estela. Boa noite a todos. Obrigada, Estela, pela leitura. Bem, a leitura do Evangelho de hoje nos leva a muitas reflexões. Nós sabemos que a loucura ela é um desequilíbrio mental e que isso é sempre uma provação muito difícil, muito dolorosa, e que pode representar o resgate de uma dívida de encarnações anteriores, como pode também ser o resultado de uma imprevidência da atual encarnação. E a maior parte dos casos de loucura se deve às perturbações produzidas pelas contrariedades da vida que nós nos julgamos sem forças, para suportar. E muitas vezes essa loucura acaba levando ao suicídio. Kardec coloca a loucura e o suicídio juntos, porque ambos acontecem pela suposta impossibilidade que o homem vê em aceitar, em enfrentar ali os seus problemas, julgando que esses problemas são muito maiores, muito piores, do que são na realidade, e achando também que eles não têm solução nenhuma. E nós estamos vendo, dia após dia, que os casos de suicídio têm tomado assim uma proporção imensa, uma proporção muito grande. E sabemos que são muitos os motivos que nos levam a tirar a própria vida.
dentre esses motivos, né, como até é citado também no Evangelho, está o materialismo. Ao acreditarmos que não existe mais nada após a morte, por que nós, né, vamos continuar sofrendo ali por mais tempo, se nós não acreditamos que exista a vida futura? E também quando esse sofrimento ele é causado por não termos o que nós desejamos, né, aqui no mundo material, ou por perder, né, o que temos, quando isso acontece, muitos de nós acabam se desgostando da vida. E por nos sentirmos, né, incapazes de resolver os problemas, então passamos a acreditar que a vida não vale mais a pena. Para que viver? Tudo dá errado para mim. E aí vem os desequilíbrios, né, físico-psíquicos, até espirituais, como a depressão. No livro Análise da Inteligência, de Cristo, o psiquiatra e cientista Augusto Jorge Cury comenta que a dor da depressão ela pode ser considerada como o último estágio da dor humana. Olha só a intensidade disso. O último estágio da dor humana. Ele cita que a dor da depressão ela é muito mais intensa até que a dor da fome. Ele diz que uma pessoa faminta, né, tem ali tem o apetite ali preservado. E por isso essa pessoa ela é capaz de ir ali no lixo, remexer ali e pegar aquela comida do lixo para comer, para sobreviver. E isso mostra o desejo dessa pessoa de continuar viva. Mesmo ali com a dor ali, doendo o seu estômago, né, a dor da fome, né, mesmo por estar há dias sem comer, o desejo de viver é muito maior, né? Enquanto que algumas pessoas ali deprimidas, elas podem, mesmo diante ali de uma mesa farta, né, não ter apetite e nem mesmo desejo de viver. A dor que ela sente é tão grande que nada mais importa para ela. A vida não importa. Né? E frequentemente só se compreende a dimensão dessa dor, da dor da depressão, quem já passou por ela. Todos nós temos as nossas fragilidades. E a vida, ela possui perdas imprevisíveis de vários aspectos. Muitas vezes difíceis de serem administradas, né? Que ao nosso ver, ao nosso parecer, elas se tornam insuportáveis. A maioria de nós aqui presente nesse evangelho já passou por alguma perda. Sejam de coisas materiais ou de pessoas queridas, né? Pessoas que nos são muito caras. E isso pode mexer muito com o nosso emocional, nos desequilibrando ao ponto até de nos levar a cometer uma loucura. Ninguém que pensa em suicídio ou que pratica, né, atos suicidas quer de fato exterminar a sua existência. A gente sabe disso, que na verdade o que ela quer exterminar é a dor que ela sente, é a dor que corrói ali a sua alma. E o Espiritismo nos ensina que o suicídio é uma triste ilusão, porque nós somos seres imortais. E a vida, ela continua absoluta, além da morte do corpo físico, né?
A doutrina espírita tem ajudado muito as pessoas a repensarem sobre o ato suicida. Temos vários relatos, né, complexos e profundos ali sobre a situação em que se encontram as pessoas que cometeram esse ato extremo. O Espiritismo nos esclarece como ficam essas pessoas, como ficam esses espíritos depois do desencarne, de como é a estadia deles na erraticidade e como é a volta desses espíritos através da reencarnação. Quando reencarnam, geralmente trazem no corpo, ou quando não, até na alma, né, as consequências por terem interrompido a encarnação anterior. O pensamento de que tudo acaba com a morte, ele é totalmente equivocado. E as consequências do suicídio, elas são inevitáveis. O sofrimento, ele não some. O espírito vai ficar atormentado, tendo recordações, pesadelos, continua a sentir as agonias da morte. Nós sabemos muito bem disso, nós espíritas sabemos disso. E ao final das contas, ele vai vivenciar sofrimentos muitos, né, maiores do que o que ele quis evitar. E além ainda de provocar lesões no seu perispírito. E essas lesões podem refletir na próxima encarnação. Então, se nos sentirmos desorientados sob o peso do sofrimento, ali sem ver uma saída que nos satisfaça e chegarmos ao ato suicida, isso é uma grande ilusão, achar que estaremos livres, né, do sofrimento. Porque continuamos no plano espiritual com os mesmos sofrimentos internos não solucionados. Só que acrescidos dos sofrimentos decorridos do suicídio. Visto que a morte do corpo não elimina o espírito e o seu corpo espiritual. Nós só damos fim a essa carcaça aqui, ó, a essa vestimenta do espírito. E o que parecia impossível, então, de suportar, continua dentro de nós. Só que agora, muito mais acrescido, né? Das consequências do ato provocativo da morte. A situação, né? Para quem desencarna nessas condições é nova. Porque agora se encontra ali como desencarnado, sem corpo, mas o espírito, ele é o mesmo. No Livro dos Espíritos, na questão 957, diz o seguinte, que as consequências do suicídio são muito diversas, que não existem castigos fixados. E em todos os casos, essas consequências estarão sempre vinculadas às causas que o provocaram. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Tudo depende das circunstâncias. E, gente, é importante também saber que não existe uma regra geral para essas expiações. Não vai ser a mesma expiação para todos os suicidas, tá? Não é porque eu dei um tiro na minha cabeça que necessariamente na próxima encarnação eu vou nascer com idiotia. Como já foi dito, né? Tudo depende das circunstâncias. O espírito ele pode espiar de uma outra maneira.
Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, ela fala sobre algumas das consequências, né, do ato suicida. Ela cita que aqueles que esfacelam o crânio, né, geralmente é com um tiro na cabeça, eles podem reencarnar com a idiotia, ou também como surdo, mudo, conforme a parte ali do cérebro que é afetada. Que os que cometem o enforcamento podem retornar com processos de paraplegia infantil. Os afogados com efizema pulmonar, os, né, suicidas com tiro no coração podem retornar como cardiopatias, com cardiopatias congênitas, né, irreversíveis. Os que se utilizam de drogas, né, e morrem, né, com overdose. Os que se envenenam, eles sofrem sob o tormento das deformações congênitas, sofrem com úlceras gástricas, cânceres. Né? Mas só lembrando que essas consequências citadas, né, por Joana de Ângeles, elas não são uma regra geral. Não é que elas têm que acontecer exatamente assim. Elas podem acontecer assim. Porque o perispírito ele fica lesionado. Né? E essa lesão, ela tem que ser curada de alguma maneira, né? Então, meus queridos amigos, diante de todo esse relato e com todo o conhecimento, né, que o Espiritismo nos dá, não esqueça, o suicídio nada resolve, apenas agrava os sofrimentos atuais. Só vai retardar e vai dificultar, né, um progresso que estava ali sendo realizado. E muitas vezes, várias existências vão ser necessárias para desfazer as suas consequências, né, no perispírito e no espírito imortal. E já indo para o final da minha fala, nós, como espíritas, somos e seremos sempre a favor da vida. E isso nos leva a refletir que precisamos compreender, né, as necessidades daqueles que sofrem, enxergando em nossos irmãos as suas fragilidades, enxergando a sua alma e o que aflige, né, essa alma, procurando orientar e oferecer sempre ali um ombro amigo, fazendo brotar nesses irmãos que são atormentados, né, que estão atormentados em sofrimento, o sentimento de amor à vida. E fazer isso sem julgamento, procurando nos lembrar de Jesus, nosso guia e modelo, quando nos assevera que temos que combater o pecado e não o pecador. E se conseguirmos aplicar esse ensinamento, estaremos ajudando sem julgamento. E é isso que Jesus espera de nós. Obrigada, meus queridos amigos, que Jesus os abençoe. Obrigada, Maria, pelas palavras de esclarecimento dessa noite, de alerta, de responsabilidade, né, que temos com a nossa encarnação. Falou uma frase linda aí para encerrar, né? Uma das frases lindas, o espírita é sempre a favor da vida, até anotei, que coisa mais linda, né? Nós temos a obrigação de fazer brotar a nossa luz e ajudar a luz a aparecer no nosso irmão para germinar o Cristo dentro de nós, né? Lindo, Maria, obrigada. E para encerrar a nossa noite, eu chamo o nosso irmão querido também, Polício, para a prece final. Obrigado pelo querido. Vamos elevar nossos pensamentos, esquecer dos problemas do dia, procurar refletir no Evangelho de hoje, porque nossa vida depende da nossa atitude, do nosso jeito de ser, e vamos fazer por onde que essa vida vale a pena.
Então, vamos direcionar as nossas vibrações, o estudo de hoje, para os nossos irmãos que estejam em dificuldade, que estejam pensando em tal atitude, que ele possa mudar de pensamento, direcionar também essa prece, essa vibração para os nossos amigos espirituais, para todos aqueles que estão trabalhando, os médicos, os enfermeiros, os nossos amigos motoristas das estradas, que eles possam ter paz nos seus corações e que Deus auxilie a eles nessas trajetórias, nesse perigo que estão atravessando, Pai. Ampare e protege a nossa equipe de trabalho, ampare e protege essa casa espírita que traz para nós bastante luz, para nós enxergar um pouco mais longe. Mestre, auxilia todos aqueles que faz por onde, que quer um pouco melhor que nós melhoramos. Obrigado, Deus, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai, Senhor, nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis cair novos erros em tentações, mas livrai, Pai, de todo mal, que assim seja. Obrigado, Deus. Obrigada, Olício, pelas lindas palavras da noite. E é com muita gratidão a presença de todos aqui que encerramos mais esse evangelho da nossa FEMEL e aguardamos vocês na próxima quinta-feira. Fiquem em paz.